Olá, pessoal. Eu sou Thaís Vernalha, professora da EAP e coordenadora do ciclo de debates e introdução às bases de dados. Vamos dar início aos nossos vídeos tutoriais? Hoje falaremos sobre tesauros e conectores lógicos. Espero que gostem. Acompanhe todos os vídeos na nossa página. Um forte abraço! Os tesauros, a gente fala de uma linguagem documentária que tem uma função específica, que é, na verdade, um vocabulário controlado, que ele foi criado a partir de termos de escritores que são semanticamente relacionados e que são usados no momento da indexação de uma determinada publicação ou por usuários da informação. E os conectores lógicos? Os conectores lógicos é a matemática por detrás das nossas buscas. Os conectores lógicos são estruturas algébricas que vão captar o que tem de essencial ali naquele processo de busca e vão reunir essa informação a partir dos conectivos lógicos que a gente conhece, que são AND, OR e NOT. Para a gente entender como é que se pode organizar a busca de uma informação, a gente precisa primeiro fazer e ter uma pergunta de estudo, uma pergunta apropriada e bem organizada de estudo. A partir dessa pergunta, a gente vai definir a melhor estratégia de busca e, a partir dessa estratégia de busca, vai ser possível criar o nosso filtro temático, o nosso string, ou a melhor equação de busca, como queiram chamar. Então, fazer a pergunta do estudo. Como é que a gente pode criar uma pergunta de estudo? Então, existem formas de criar uma pergunta de estudo estruturada. Uma bem conhecida é a estratégia PICO, que fala do Patient, Intervention, Comparison and Outcome. Então, se a gente fosse fazer uma pergunta estruturada para uma determinada pesquisa baseada no contexto atual, uma pergunta seria: qual o efeito do uso de cloroquina comparado com Tamiflu no tratamento de sintomas clínicos de pessoas diagnosticadas com Covid-19? Nesse caso, a gente tem o problema, que são pessoas diagnosticadas com Covid-19, a intervenção, que é o uso da cloroquina, a comparação, a gente quer comparar a cloroquina com Tamiflu, e o desfecho, que a gente espera que com o uso da cloroquina haja uma melhora dos sintomas clínicos. Essa é uma pergunta de intervenção. Um tipo de estudo apropriado para essa pergunta é um ensaio clínico, poderia ser, por exemplo, um ensaio clínico randomizado. Existem várias formas da gente estruturar isso. Então, a gente tem, por exemplo, o PICOT, que acrescenta o fator tempo. A gente tem o PICOC, que a gente acrescenta o fator contexto. E a gente tem outros desdobramentos, que são estruturas para elaboração de questões de pesquisa que vão ser mais apropriadas dependendo do nosso estudo, se for um estudo quantitativo ou se for um estudo qualitativo. A partir da pergunta elaborada, a gente precisa definir a melhor estratégia. Como é que a gente faz isso? Para definir a estratégia, a gente precisa primeiro entender como a base de dados organiza a sua informação. Então, todo documento disponível numa base de dados, ele é codificado segundo campos específicos. Esses campos nos ajudam a fazer e facilitar a nossa busca. Além disso, a gente precisa entender como é que a gente pode recuperar a informação. A recuperação da informação vem, obviamente, a partir da melhor estratégia de busca. Então, para a gente entender como a base de dados organiza a informação, a gente tem os descritores, que são os termos que vão ser encontrados nessas bases de dados, que é o objetivo de uma busca. A gente procurar quais são os termos ou os descritores que são mais apropriados para aquela estratégia de busca. A gente tem descritores controlados e descritores não controlados. Exemplos de descritores controlados são os conhecidos DEX e MESH. Então, o descritor em ciências da saúde e o MESH, que é o descritor de assuntos médicos.
E a gente tem descritores não controlados, que são palavras textuais ou sinônimos, palavras-chave. As bases de dados vão organizar sua informação a partir de descritores controlados e descritores não controlados, ou seja, os descritores e as palavras-chave. Exemplo disso, a Sinahau, ela tem o seu termo, o termo dela é um tesauro próprio. A Embase é o M-Trib Thesaurus. A Lilac utiliza o DEX. A Medline e a PubMed utilizam o Mesh. E a Psinfo, por exemplo, utiliza o APA Thesaurus. Então, a partir dessas bases de dados, vocês conseguem ver na coluna da direita que cada uma tem o seu termo específico. Entender como a base de dados organiza seus termos é importante para a gente saber como é que a gente vai fazer essa busca. Segundo, a gente precisa entender como a gente pode recuperar uma informação. Para isso, é importante a gente conhecer bem essas bases. A DEX, ela trata de um vocabulário estruturado, ela é multilingüe, são descritores nas ciências da saúde e ela foi criada pela BIREME para servir como uma base única de indexação. E MESH, que é o Medical Subject Heading, ele é um vocabulário controlado usado para indexação na PubMed. Então, tanto o DEX quanto o MESH dizem de vocabulários que são vocabulários estruturados. Juntos, eles formam um banco de descritores e qualificadores da ordem de 33.966, sendo que a MESH comporta 29.431 descritores e qualificadores, e a DEX, que é a correspondência da MESH, ela comporta 4.535 descritores e qualificadores. A partir do entendimento disso, a gente vai criar o nosso filtro temático. Como é que a gente faz isso? Utilizando aquela matemáticazinha por detrás dos operadores booleanos. Então, AND é quando a gente quer recuperar uma informação que contém um assunto e outro assunto, OR, quando contém um assunto ou outro assunto, e AND NOT, quando contém um assunto e exclua um outro assunto não desejado. AND, OR e NOT poderiam ser representados a partir desses símbolos. Então, essa é uma forma da gente entender. E aí, como é que a gente faz? A gente vai para a base, um exemplo disso, criar o nosso filtro temático, a nossa estratégia de busca. Essa é uma estratégia disponível no repositório de busca da BVS, e se vocês conseguem perceber, ela tem tanto descritores controlados, descritores não controlados, e reunindo esses descritores controlados e não controlados, a gente tem a matemática, os conectores lógicos que vão nos ajudar a criar a melhor estratégia de busca. Espero que tenham gostado. Curtam a página, divulguem o vídeo e nos vemos na próxima videoaula. Um forte abraço!